Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Hoje, 7 de outubro, é o dia da nossa padroeira, né? Nossa Senhora do Rosário, e também é o aniversário da nossa cidade, da nossa velha cidade de Pirenópolis, né? Então, os parabéns para todos os pirenopolinos, né? Porque o da época já não está aqui mais, né? Porque já tem... Quantos anos tem Pirenópolis? 290 e poucos, né? Por aí. Depois a gente lembra, a gente fala, né? Porque a cabeça está ruim hoje, né? Tá bem. Então, no programa de ontem, a gente começou falando sobre a Santa... falando as partes da missa, já fazendo como se fosse uma celebração da missa, né? Explicando cada celebração da Santa Missa. E aí, na hora da elevação do cálice, a gente esqueceu, né? Do cálice e da patena com a hóstia, a gente esqueceu que quando o padre eleva a patena com a hóstia, ou a hóstia, né? Eu não sei se a gente fez certo. É a hóstia, né? A gente levantou com a patena, né? A hóstia. Levanta a hóstia, eleva a hóstia. Aí o coroinha, ele dá uns toquezinhos com esse... A gente chama de sino ou de campainha, né? São esses 3 sininhos, né? Pequenininhos, né? Para chamar a atenção da gente para o que está acontecendo, né? Os sininhos assim, dá 3 toquezinhos, né? Para fazer a gente voltar as nossas atenções para o altar. Tanto na hora da elevação do pão, da Eucaristia, quanto do vinho, depois da consagração, né? Do sangue, do preciosíssimo sangue, né? Aí dá esse toquinho para chamar a nossa atenção, né? Aí não tem uma regrinha, né? Fala, bate sempre, ou bate 3 vezes. Não tem. Talvez, para ter um simbolismo mais interessante, seria 3 toquezinhos, tran, 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 né? Para ficar simbolizando a Santíssima Trindade. Então, nós estamos agora, hoje, nós estamos na parte da fração do pão, né? E nessa parte da fração do pão, é a parte assim interessante que tem alguns simbolismos, né? Aí, enquanto o povo está rezando o Cordeiro de Deus, né? Que eu já falei acho que foi há uns 2 programas atrás, tá rezando o Cordeiro de Deus, o padre, ele está fazendo a fração do pão. A fração do pão é assim, o padre eleva o corpo de Cristo à altura do cálice, né? Para que o povo possa ver. Às vezes está cochilando lá, fazendo alguma coisa que está distraído. Mas ele vai e parte a hóstia em 2 partes. Mostra aí para nós, em 2 partes. Isso, partiu em 2 partes, né? Coloca uma na patena e a outra em cima do cálice. Ele vai cortar um pedacinho, que é a fermenta, né? É aquele pedacinho da hóstia que o bispo de Roma, né, o Papa, ele partia e dava para levar para as igrejas próximas ali de Roma, né, para que os padres, na hora da consagração da Santa Missa, pudessem colocar no cálice. E agora o padre mesmo ele faz isso, né, o que o menino aqui está fazendo, né, o rapaz está fazendo. E quando ele coloca um pedacinho no cálice, né, com vinho, com sangue, né, porque já está depois da consagração, ele vai fazer esta oração. Esta é a união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo que vamos receber. E assim por diante, né? Essa é a união do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A parte de partir significa morte, e aqui quando ele coloca esse fragmentozinho aqui no cálice, já é a ressurreição. Então agora ele vai levantar, quando ele levanta a hóstia em cima da patena, às vezes os padres levantam em cima do cálice, mas eu estou lendo o missal,
E no missal está falando que é em cima da patena. Dessa fórmula aqui, né? Mais ou menos na altura dos olhos, né? Do padre, mas que o povo possa ver. E ele já vai apresentar ela assim partida, né? Para dizer, o Cristo é morto, mas ele está ressuscitado. Então é essa hora que ele vai mostrar para o povo. Todo mundo vai olhar para as sagradas espécies e vai, né, adorar mais uma vez. Ele levou e vai fazer essa oração, né? Felizes os convidados para a ceia, tal, eis o Cordeiro de Deus, né? E aí todo mundo vai responder, Senhor, eu não sou digno, tal, 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 né? Que é essa parte da Sagrada Escritura. Terminamos de responder, o padre também reza essa parte, né, junto com o povo. São as duas coisas que o padre reza junto com o povo. A oração do Pai Nosso e essa parte da oração, né? Ele reza. Nas outras partes, ele reza sozinho e o povo fica alternando com ele as orações. Ele terminou, mostrou para o povo respondeu direitinho, com devoção, né? E aí, essa parte se faz em pé. Tá bem? Em pé. Não sentado e nem ajoelhado, em pé. E aí, ele coloca lá de novo na patena, né? Na patena de cálice. E aí ele vai fazer uma pequena oração, né? Ele vai colocar as mãos postas em cima do altar, vai lá, as mãos postas, as mãos juntas, né? Em cima do altar e vai rezar assim, ó: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo e assim por diante, né? É como se ele estivesse pedindo perdão mais uma vez antes de receber a Santíssima Comunhão. E depois que ele fez essa pequena oração, com as mãos no altar, né, já pode deixar a pala aqui, né, para não correr o risco de acontecer um suicídio de uma mosca, né, um acidente, e, né, estragar o preciosíssimo sangue. Aí com as mãos unidas também, ele vai fazer uma genuflexão. Isso antes de mostrar a Eucaristia, né? Ele mostrou antes para a gente frisar. É agora mesmo que ele levanta a Eucaristia, né? Mas como ele já levantou, não precisa mais, né? Aí tá, fez a genuflexão, elevou a Eucaristia, né, em cima da patena, tudo bonitinho, né? E a gente já respondeu, tudo direitinho, né? Uma gracinha, né? Tudo muito bonito. E aí ele vai fazer a parte da comunhão, né? Ele vai comungar primeiro o corpo, ele vai inclinar um pouquinho em cima do altar, né, com devoção, vai, né, consumir o corpo de Cristo presente na Eucaristia. Ele não vai fazer isso agora porque a gente está com pressa, né? Mas tudo bem. E quando ele está comungando o corpo, ele vai dizer o seguinte, a seguinte oração: que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Terminou essa parte, comungou o corpo, aí ele vai comungar do cálice, né? Aí o cálice, ele vai pegar o sanguinho, né? Para não deixar cair nenhuma gota. Vai colocar do lado da boca dele, do cálice, né? E vai elevar a boca, né? E vai rezar uma outra oração: que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. É o que ele vai rezar. Terminou de comungar, colocou o cálice de novo no altar, em cima do corporal, tampou, né? Fez um momentinho de ação de graças, né? Que o padre também precisa ser piedoso, ele precisa fazer a ação de graças, né? Terminou. Até então, o coral está com a boca fechada, né? Todo mundo calado. Normalmente, todo mundo tem que estar em pé, né? Um gesto de prontidão, né? Está esperando o seu momento para comungar. Está todo mundo em pé ainda. Ele terminou de fazer a ação de graça, que sempre é bem curtinha, né? Só uma oraçãozinha bem pequenininha que ele faz em silêncio, né? Aí o que acontece? Ele vai tomar a âmbola, que nós chamamos de cibório também, né? Ou pichedes, um nome muito esquisito, né? Então eu vou chamar de âmbola mesmo, né? Que é o nome dela. E aí, aqui estão as partículas, né? Essas aqui não estão consagradas, né? Porque não podemos fazer isso agora, né?
Essas partículas que na hora da Santa Missa ela vai estar consagrada, né? Vai tomar nas mãos, né? Vai tomar nas mãos. E aí, para não profanar a Eucaristia, o coroinha vai usar essa bandejinha aqui, esse objeto que nós chamamos de patena. Vocês viram que nós temos duas patenas. Tem a patena de cálice, que essa aqui é redondinha, né? Essa redondinha aqui, que fica a hóstia do padre, a hóstia grande. E tem essa aqui, que é a patena também, só que a função dela é outra, né? A função dela é aparar, né, os fragmentos que possivelmente possa cair na hora que está distribuindo a comunhão. Aí alguém vai me dizer, ué, padre, mas quer dizer, então, se for dar a comunhão na mão, as partículas não caem? Infelizmente caem, né? Ah, mas eu nunca vi isso na minha paróquia, eu nunca vi essa bandejinha usando na hora da consagração, na hora da distribuição da comunhão. Eu lamento, né? Porque se não usa, é sinal que Jesus está sendo profanado. Por que está sendo profanado? Porque está caindo no chão, né? No chão sujo, depois vem jogar água suja com água sanitária, sabão e tudo, e vai tudo para a fossa, né? Então tem que tomar cuidado, né? Porque essas partículas, né? Essas partículas aqui, elas soltam um pozinho, né, que nós chamamos de fragmentos. Mas em cada pedacinho, né, em cada pozinho que cai, o Jesus inteiro está aqui, de corpo, sangue, alma e divindade. E se ele cai, ele é profanado. Então a gente não pode correr esse risco. A gente então tem que tomar bastante cuidado. Então é por isso que usa essa patena, né? Não é a patena de cálice, é um outro jeito de patena, mas é uma patena também, né, que serve também para reter os fragmentos que soltam da partícula, né? Aí terminou a comunhão. É claro, se ele vai dar a comunhão na mão, tem que ter mais cuidado ainda, né, porque pode correr o risco de uma profanação ainda maior. Então, quem for comungar na mão, né, por causa da pandemia, porque está morrendo de medo de doença, não sei se a Eucaristia vai distribuir doença para os outros, né, mas tudo bem, se está com medo, vamos respeitar o medo, né? Pode ser que a fé seja um pouco fraca, então acho que ele está sendo imprudente, mas tudo bem. Pode receber na mão sim, mas faz um altarzinho com a sua mão esquerda, né? E com a mão direita vai lá com seus dois dedinhos assim, ó, pega lá, né, na mão do sacerdote, comunga na frente dele, né? E depois, né, olha nos seus dedos, aí vê se tem alguma coisa, né, para não correr o risco de ter alguma coisa e você profanar. Faz isso aqui com a língua, né? Pronto, né? Resolveu o problema. Volta para o seu lugar em silêncio, né? Vai rezar, vai fazer a sua ação de graças e está tudo bem. Terminou essa parte, terminou de distribuir a Santíssima Eucaristia, né, para todo mundo, né? Já deve vir na procissão, já é mais uma procissão que tem na Santa Missa, né? Essa já deve ser a terceira procissão, né? Porque a primeira tem a de entrada, depois tem a do evangeliário, né, quando é solene, quando não é, vai ter a procissão do ofertório, que seria a terceira, e mais essa da comunhão, que é a quarta, né? Na solenidade é a quarta. Nos dias normais, né, nos dias que não tem solenidade, vai ser a terceira, a procissão de comunhão. Tá bem. Terminou essa parte, voltou para o altar o padre, ele vai voltar para a galetinha de novo, né? Essa aqui, que é a que tem a água, e vai fazer a purificação. Vamos ver se o padre está atento para fazer a purificação. Vai lá fazer a purificação. Na purificação ele vai colocar a água no cálice, né? Vai pegar o sanguíneo novamente, né? Vai lavar os dedos, né? Porque ele tocou na Eucaristia, pode ser que ficou algum fragmento, né? Então, por isso que ele termina de distribuir a Eucaristia, não vai colocar os braços aqui para baixo e ficar passando na roupa os fragmentos, né? Então, ele vai ficar com o dedo aqui junto, né? Por isso que na hora da Santa Missa, quando o padre pega na Eucaristia, ele já fica com os dedos juntos, né? Para não correr o risco de profanar Jesus Eucarístico. Então, tá com os dedinhos juntos, voltou para o altar, né? Faz lá a purificação dos dedos, né? Eu falo purificação, mas eu deveria falar ablução, né? Lavando os dedos, porque Jesus ele não faz os dedos da gente ficar sujo, ele não faz o sanguíneo ficar sujo, ele não faz o corporal ficar sujo, porque ele não é impureza, né?
Então, a gente, quando um sanguíneo desses aqui, ao invés de falar que está sujo, a gente fala que está usado. Não pode falar que está sujo, porque Jesus não suja as coisas, né? Aí ele pegou o sanguíneo, né? Enxugou os dedos, pegou a patena primeiro, né? Voou em cima do cálice, faz esse gesto assim, né? Bem tranquilo, bem calmo, né? Em cima do cálice, para cair todos os fragmentos dentro do cálice, né? Para não correr o risco de profanar. Mas como ele está em cima do corporal, pode ser que caia algum em cima do corporal, mas não tem problema. Ele vai ser guardado com respeito, com cuidado, e depois vai ser lavado direitinho. Depois ele purifica, se a âmbula usa a âmbula, ele vai purificar a âmbula, né? Mas como aqui a gente está fazendo um gesto um pouco diferente, né? Então a âmbula ficou com os fragmentos, né? Com as partículas. Aí tá, aí ele vai beber do cálice, né? Com os fragmentos, com a água, tudo direitinho, né? Com muito cuidado. E quando ele está consumindo a água que está no cálice, ele também vai rezar. Tudo que o padre faz, ele reza, né? E o que é que ele vai rezar? Ele vai rezar isso aqui, ó. Fazei, Senhor, que conservemos um coração puro o que nossa boca recebeu, e que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno, né? Então essa é a oração que ele vai fazer. Ele está fazendo, eu vou falar, ablução do cálice, a purificação do cálice, né? Terminou, consumiu o que tinha aí, dá uma enxugadinha, né, no cálice com muito cuidado, na patena. Tudo muito bonitinho. Padre, por que a gente tem que aprender isso? Porque a gente vê isso tudo na Santa Missa e não sabe o que significa. O que significa? O padre está lavando as louças, está lavando a taça. Não é isso, né? Não é uma taça, é um cálice. E aí fez tudo direitinho, né? Dobra o sanguinho direitinho, né? E coloca de novo no cálice, né? Coloca aí, em cima dele coloca a patena de cálice. Depois coloca a pala. Vamos, deixa eu segurar o missal aqui. Aí depois coloca o cálice para um lado, né, para dobrar o corporal. O corporal sempre dobra, ele guardando as coisas, se por acaso caiu algum fragmento, guarda ele do lado de dentro, né, porque se dobra ele ao contrário, o que vai acontecer? O que estava lá dentro vai ser tudo jogado no chão, né, então não adiantou nada. Então, guardou, colocou aí no cálice bonitinho, né? Colocou no seu lugar, no devido lugar, né? Se tem o coroinha que está ajudando ele, ele entrega o cálice para o coroinha, faz a vênia, né? Cumprimentando o coroinha em sinal de respeito, né? De agradecimento e assim por diante, né? Aí terminou, colocou lá, ele reza alguns segundinhos em silêncio, né? Pode ser no altar mesmo, né, para deixar mais um tempinho para o povo fazer ação de graças, né, porque se o coral não calou a boca, né, então vai ter que ser esse momento, o momento de ação de graças. Normalmente, alguns padres, eles gostam de eles mesmos fazerem a ação de graças em voz alta, junto com o povo, né, para não correr o risco de o povo não fazer a ação de graças e nem ele também, né. Aí ele fez, né, ou no altar mesmo, ou ele voltou para a cadeira dele, tudo bonitinho, né. Aí ele vai para o segundo oremos da Santa Missa, que é a oração depois da comunhão, pós-comunhão, né? Ele faz esse oremos, né? Aí se ele quer fazer mais um pouquinho de reza, aí ele faz, né? Sei lá, reza uma oração de São Miguel, uma salve rainha, não sei, ele escolhe, né? Que ele quiser. O missal não propõe, mas se ele quiser fazer, este é o momento, né? Terminou isso aí, né, ele pode sentar. Se tem avisos, né, tem que ser uma coisa bastante elaborada e bem pequena. Né, um jornal, vai ler um jornal no final da Santa Missa, não vai dar certo. Né, então, faz uma coisa bem simples. Não precisa ser o padre, né, porque isso não é função dele. Pode ser o comentarista mesmo, né, o que está fazendo a animação da Santa Missa. Hoje em dia fala animação, né, mas eu prefiro mais falar comentarista mesmo. Né. Terminou essa parte aí, terminou os avisos, tudo bonitinho. O que vai acontecer? O padre vai levantar, ou da cadeira mesmo, ou do meio do altar, ele que escolhe. Tem uns que escolhem, às vezes, ficar na frente do altar, não sei qual o certo, porque o missal não está escrito isso, né? Não fala. Então,
às vezes fica um pouco a critério. Mas do altar mesmo, né, que é de lá que ele vai mandar a bênção, né? Eu não sei se vocês observaram, acho que eu não falei. Eu falei que ia falar e não falei, né? Infelizmente, eu esqueci. Os padres, antigamente, quando eles iam dar uma bênção, eles iam lá para o altar para dar a bênção, qualquer bênção. Eles beijavam o altar e lá do altar ele enviava a bênção para as pessoas ou para os objetos lá do altar, para dizer, essa bênção vem do próprio Deus, né? Vem aqui do altar, de onde o sacrifício acontece. Mas hoje em dia mudou isso, né? Não tem mais, né? Infelizmente. Aí terminou o oremos, terminou tudo, né? Terminou os avisos, tudo bonitinho. Aí ele vai fechar o missal, tudo muito bonito, né? Porque ele vai precisar de um espaçozinho, né? Lá no altar, né? Para ele poder... Aqui o nosso forro do altar, ele não está litúrgico, tá? Porque o nosso forro do altar, que apesar de estar bonitinho, né? Tem uma Bíblia, tem um Espírito Santo, tudo muito bonitinho. Ele é uma renda. E no altar, o forro, o último forro, que é onde vai ser a consagração, tem que ser um tecido de linho, né? Assim, tudo muito bem organizadinho. É claro que a renda na liturgia, ela tem um sentido. O que que lembra a renda na liturgia? Às vezes muita gente acha bonito, às vezes até alguns usam, né? Os coroinhas que gostam muito de renda, né? Eles usam e não sabem o que que é. O que que significa. Na liturgia não está nada lá por acaso e nem porque é uma coisa bonitinha. Achei bonito, vou colocar na liturgia. Não. Tudo tem um sentido. A renda na liturgia, ela simboliza, ela lembra a flagelação de Cristo. Por isso que ela tem esses buraquinhos, assim, parecendo umas feridas, né? Lembra a paixão, a flagelação de Cristo, né? Claro, a paixão, né? O sofrimento dele. Então, por isso, a gente colocou aqui, mas é porque foi uma coisa bastante improvisada. Se você for preparar um altar para a Santa Missa, se você quiser colocar a renda, coloca. Mas por cima, coloca uma toalha, por assim dizer, uma toalha de linho, né? Limpa, né? Passadinha, não amarrotada, né? Porque vai acontecer o sacrifício ali em cima dela, né? O sacrifício da Santa Missa. Terminou essa parte, né? Já vamos deixar o nosso padre descansar, né? Deixa ele embora. Se tivermos uns minutinhos, eu continuo a explicação, vou falar um pouquinho das velas, né? Mas se não tiver... Oi? Sim, graças a Deus, temos 20 minutos. Então vamos despedir do padre, né? Ele terminou tudo isso, né? No meio do altar, ele vai lançar a bênção para o povo, né? Começa, o Senhor esteja convosco, né? Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, né? Aí, nessa vez, só o povo vai fazer o benzer-se. O padre não. O padre vai traçar com a mão a bênção, né? Vou aproveitar e já vou passar a bênção para vocês também, né? Traça a cruz grande, né, com muita calma, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha bem para o povo, né? Não fica distraído ou tímido, né? Porque ali ele está fazendo, às vezes, o próprio Jesus Cristo, né? Tá bom. Deu a bênção, com muita calma, beija o altar de novo. Vamos lá, padre. Beijou o altar. Com muito cuidado, sempre lembrando de colocar as duas mãos, isso tem a ver com os padres, né? Mas para vocês verem como é que é feito. E como ele entrou, isso eu não falei, mas vocês viram que ele entrou, quando ele entrou para a Santa Missa, ele entrou do lado direito dele, do altar. E para sair, ele vai sair para o outro lado, pelo lado esquerdo. Beijou o altar, fez reverência, beijou o altar, aí ele vem aqui, padre. Vem aqui para o lado esquerdo do altar. Muitos padres não sabem disso, mas é assim que acontece na liturgia. Aí virou de novo para o altar, né? Virou assim, bem no meio. Isso. Faz uma vênia para o altar, porque aqui não tem o Santíssimo, né? Fez a vênia, virou. Isso. Para o seu lado esquerdo. E vai embora. Isso aí. Em forma de procissão. O padre vai atrás e vai na frente os ajudantes, né? Os acólitos, diáconos, coroinha, tudo vai na frente. E aqui nesse altar a gente fez questão de colocar as velas acesas. Porque as velas no altar apagada, elas não têm sentido nenhum. Elas só têm sentido se estão acesas. Como hoje
na celebração que a gente montou aqui, né? A gente colocou num dia de semana, né? Um dia de semana, um dia comum. Hoje é de Nossa Senhora do Rosário, né? Mas só que nós fizemos um tempo comum. Se a gente fosse fazer de Rosário, como é nossa padroeira, nós teríamos aqui 6 velas, né? Mas só que o nosso altarzinho é bem pequenininho, aí não tinha como colocar 6 velas. Então, por isso que a gente fez assim, né? Um comum, como se fosse uma segunda-feira, uma terça-feira normal. Aí tá lá 2 velinhas, né? Uma de cada lado. Pode colocar só uma vela na missa? Não. Tem que ser sempre números pares. A não ser que o bispo venha celebrar. E pode colocar o número ímpar, né? 7, que quer dizer a plenitude, né? É bem assim, né, José? E aí nós colocamos essas duas porque está um dia simples, né? Uma missa do dia de semana. Essa vela aqui, normalmente a gente deveria ter uma cruz no altar. Deveríamos ter uma cruz no altar. E com 2 velas no altar e a cruz, vai ter um sentido bastante interessante. A cruz aqui relembrava, né, aquela passagem lá do Gênesis, lembrávamos da árvore da vida. Vocês sabem que lá existiu 2 árvores no paraíso. Né? Nossa, padre, o que tem a ver isso com a missa? Está na missa, né? Então tem que falar. Uma cruzinha, aqui temos uma cruz, né, bem pequenininha, né, só para vocês verem. Ela deveria estar no meio aqui, né? No meio aqui. Alguém vai dizer, voltado para o povo ou para o altar? Para o altar, né? Porque é no altar que vai acontecer o sacrifício. Hoje a gente está colocando voltado para o povo, né? Mas tá bem. Não vou criticar a decisão de ninguém, por enquanto, né? Mas o certo é voltada para o sacrifício, porque vai acontecer ali em alguns momentos. Então a cruz ali no altar, ela vai simbolizar a árvore da vida. Lá tinha 2 árvores. Olha para você ver o tanto que o bicho pessoa, gente, é bobo. Tinha 2 árvores. Ao invés de escolher a árvore da vida, não escolheu a árvore da vida. Escolheu a árvore que levava à morte. Foi comer logo da fruta proibida, né? Infelizmente. É claro que o capeta estava lá para tentar, né? Não sei o que ele estava fazendo lá, mas estava lá. Tá bom, mas não vou falar disso agora, né? Então aí simboliza a árvore da vida, cruz de madeira, onde o próprio Filho de Deus deu a vida. Está lá no meio do altar, simbolizando a árvore da vida. Isso no Antigo Testamento. Ué, padre, mas por que tem 2 velas? Muita boa pergunta. As 2 velas, uma simboliza o Adão e outra simboliza a Eva, o homem e a mulher. Por isso, 2 velas. Uai, padre, mas eu olhei aí, de vez em quando não tem 2 velas, tem 3 velas. Mas eu vou falar das 2. Depois, se for dando tempo, né, aí o câmera vai me falando que vai passando a hora, né, porque senão eu vou falando até amanhecer e vou ficando aqui, vou falando, né, não consigo parar. Eu não sei se vocês observaram, a câmera está vendo aqui? Vamos lá. O câmera, quando ele vai mexer lá, eu vou falando, né? E aqui nós temos um suporte até bonitinho, né? Um suportezinho aqui bonitinho, que nós chamamos de castiçal. Esse aqui ele tem a cor de ouro, né? Mas tem uns que tem a cor prata também. E aqui nós temos uma vela. E essa vela é bastante interessante. Ela é feita de cera, porque na liturgia usa a cera, né? E não simplesmente uma lâmpada. Às vezes tem alguém que coloca uma lâmpada, mas lâmpada não tem nada a ver com liturgia, é uma coisa morta, né? Nem tem fogo, não tem nada, é morto. Tá. E essa vela, ela tem 3 coisas importantes nela. Ela tem a parte de fora, né, a parte da cera, que ela pode simbolizar a natureza humana, a parte da cera. E também ela pode simbolizar o próprio Jesus, feito. Como eu vou ser um pouco agir mais um pouco na espiritualidade da coisa, então nós vamos falar que a parte da cera é Jesus, é Deus Filho, o que vai oferecer o sacrifício, porque foi ele que morreu na cruz, né? Claro. E depois a parte do meio, nós temos o pavio. E esse pavio aqui, ele pode simbolizar Deus Pai.
Ué, padre, e esse foguinho? Esse foguinho simboliza o Espírito Santo. Tá vendo que o fogo vai queimando e a vela vai derretendo? Para a gente deixar a nossa vida, que simboliza também a natureza humana, deixar a nossa vida ser consumida por Deus. Ser transformada, né? Fazer com que a nossa vida seja transformada em luz para iluminar, né, as trevas, para iluminar o mundo. Então esse é o sentido da vela. Acesa assim bonitinha no altar, simboliza a Santíssima Trindade, a divindade, simboliza a nossa fé, simboliza ela sozinha assim também, ó, sozinha, só uma vela, sozinha. Simboliza Jesus Cristo. Por isso que na Páscoa, né, tem uma vela enorme, né, de 1 metro, sim, mais ou menos, grandona. Tem um cordeirinho pascal, tem uma cruz, tem os cravinhos, né? Ela simboliza o Cristo ressuscitado, o Cristo pascal. Os cravos simbolizam as feridas, né? Os pregos que foi cravado nas mãos e foi cravado nos pés também, né? Do lado, tá lá os 5 cravos, né? Na vela. Esse é o círio. Mas essa aqui é para os dias simples, né? 2 velas. Então esse é o primeiro sentido, né? As 2 velas e a cruz no meio do altar. Depois, nós vamos para... Quem é que viu mesmo, viu Deus na sarça ardente? Quem foi? Foi Moisés, não foi? Foi, isso mesmo. Moisés. E depois, no decorrer da história, pode significar também a cruz, né? No meio do altar. Pode simbolizar a sarça ardente, onde Deus estava falando com Moisés. E aí, nesse sentido, as 2 velas também mudam o sentido delas. Continua sendo o símbolo da fé, o símbolo de Jesus Cristo, o símbolo da Santíssima Trindade e assim por diante. Mas as 2 velas, elas vão significar uma, Moisés, e outra, o povo hebreu. Isso no decorrer da Sagrada Escritura. Tá bom. E depois a gente vai andando um pouquinho mais, né? A gente encontra o povo sendo liberto da escravidão do Egito. Aí continua a mesma coisa. Quem libertou o povo do Egito? Não foi o mesmo Moisés? Foi Moisés. Quem não leu pode ler, tá lá, né? Êxodo. E aí lá já vai simbolizar as 2 velas. Uma, o povo israelita, e o outro, Moisés de novo. Né? É interessante que lá na fuga para o Egito, na fuga para a libertação do Egito, né, da escravidão do Egito, o povo foi em rumo à terra prometida. Essa terra prometida, ela simboliza, ela é representada ou simbolizada, simboliza o céu. Aquela terra boa, né, onde tem tudo, mil maravilha, né? Então, essas 2 velas, uma Moisés e outra o povo hebreu. E a cruz continua sendo de onde Deus fala com o seu povo. Eu não sei se a hora está adiantada, mas eu acho que tem alguns minutos ainda, né? Tem, né? Ótimo. 5 minutos. Dá para me explicar a última parte, que é essa agora que é mais interessante. E aí depois nós temos, no Novo Testamento, nós temos uma cena bastante interessante. O que acontece no altar? Não é aquela cena do Calvário? O sacrifício de Cristo na cruz? Maravilha. Ótimo. Aqui, a cruz é a cruz de Cristo, né? Aquela mesma árvore do Antigo Testamento, do Gênesis, né? É a árvore da vida, onde Jesus ofereceu a sua vida para nos dar a salvação. Ela continua aí no altar. De um lado, nós temos uma mulher. A gente volta lá para o Antigo Testamento, né?
lá para Adão e Eva de novo. Mas agora, essa mulher que aparece aqui, representada por essa vela, não é mais a Eva. É Nossa Senhora. Porque quem é que está lá no pé da cruz? Está olhando para a câmera errada, né? Tem que me avisar, porque eu sou um pouco tonto com esses negócios. De um lado tem Nossa Senhora, que está lá ao pé da cruz, né? Assistindo o sacrifício do seu filho Jesus. E a mesma coisa acho que Nossa Senhora faz na Santa Missa também, né? Na hora que está acontecendo lá o sacrifício da Santa Missa. Onde que Nossa Senhora está? Lá do lado do sacerdote, né? Vendo o grande milagre acontecer. O milagre da Santa Missa. Então, uma vela simboliza Nossa Senhora e a outra simboliza cada um de nós, que está representada por São João. E é por isso que no altar, de vez em quando, aparecem 4 velas, que simboliza o homem. Fala, mas o homem em cima do altar? É o símbolo do homem. O homem. Por isso, 4 velas, simbolizando o homem. Ué, padre, mas eu vi que tem, de vez em quando, tem 6 velas. Mas eu aprendi, quando eu estudei um pouquinho de liturgia, eu aprendi que quando tem 6 velas, simboliza a imperfeição, né? Porque a plenitude é 7. Mas como eu tenho 6, então está algo imperfeito. Mas por que tem as 6 aí, então? O que significa? As 6 velas se usa nas grandes solenidades. Eu não sei se vocês observaram que quando a gente vê 6 velas no altar, tem a metade, né? A metade de um lado, a metade do outro. E a metade é o símbolo da Santíssima Trindade. Então está falando da divindade de novo. Ué, padre, mas o que significa as 4 velas? Quando é que usa as 4 velas? As 4 velas usa nos domingos, né? Ou uma memória de algum santo, que não é muito importante, a memória não tem muita solenidade, aí usa as 4, né? Mas no dia mais simplesão mesmo assim, nos dias de semana, que não tem nada importante, usa-se 2 velas. Sempre números pares. 2, 4, 6, né? E assim por diante. 7 também usam números ímpar. E também para reter, né, os fragmentos dos dedos, né, dos ministros, do sacerdote. Na Santa Missa usa esse aqui, que se chama purificatório. Que também deve ser muito bem cuidado, né? Como tem os fragmentos, aí deixa ele aqui alguns dias, né, uns 2 dias, aí depois coloca numa plantinha, né, para não ter o risco de profanação. Então, aqui a gente tentou fazer com que a gente pudesse aprender um pouquinho sobre a Santa Missa. Só que, às vezes fica alguma dúvida, né? Porque eu estou falando assim muito rápido, porque eu quero falar muita coisa em pouco tempo, né? Como eles não me deram, sei lá, 10 dias, o dia inteiro para falar, então eu tive que correr o risco de falar tudo muito bem resumido. Eu não sei se eu consegui fazer, porque eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, né? De resumir coisas grandes, né? Falar muita coisa importante. Mas eu acho que eu não falei nenhuma coisa fora do rumo, né? Nenhuma coisa, nenhuma besteira. Às vezes eu confundi alguma coisinha porque eu estava querendo falar muito rápido, né? Mas eu tentei fazer da melhor forma possível. Eu espero que vocês aprenderam pelo menos alguma coisinha para ajudar vocês a viver melhor a Santa Missa. Eu juro para vocês que eu também consegui aprender alguma coisinha para melhorar na Santa Missa, né? Então, daqui para frente a Santa Missa pode ser melhorada, né? Vai ter alguma coisa mais espiritual, né? Mais profunda quando for celebrar a Santa Missa, né? E todos nós possamos sempre estar aprendendo, né? Eu agradeço pela paciência, né? Se eu fiz alguma besteira, falei alguma bobagem, né? Vai perdoando aí, depois puxa minha orelha, né? Que eu aceito, né? Se for verdadeira, né? Eu aceito sim, né? Que eu também estou aqui para aprender, né? Apesar de ter estudado um montão de tempo, né? Mas ainda preciso aprender, né? Cada dia a gente está sempre aprendendo, né? E aí a gente vai compartilhando os nossos conhecimentos, né, a nossa espiritualidade,
para que assim a gente possa celebrar dignamente os santos mistérios na Santa Missa. E não procuremos assim coisas extraordinárias em outros lugares, porque o milagre maior, ele acontece na Santa Missa, né? E a gente tem essa grande honra, essa grande oportunidade de participar do maior milagre em todo o universo, que é a Santa Missa. E às vezes a gente fica assim um pouco fazendo corpo mole, com preguiça, né? E não vai participar da Santa Missa, né? Que a Santa Missa não seja para nós simplesmente uma obrigação. Porque a igreja falou que tem que ir na missa no domingo, eu vou. Não, vai por amor a Deus, vai encontrar com Jesus, né? Vai encontrar com Deus, vai falar com Ele das suas coisas, né? Vai deixar Ele falar com você o que Ele tem para dizer para você e assim vocês fazem, vocês não, nós faremos uma grande amizade com Jesus e colocamos à sua disposição para que Ele possa também fazer na nossa vida um grande milagre. Fiquem todos com Deus e com a bênção e a proteção da Santíssima Virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.